Michele Bolsonaro já iniciou o processo para destruir o Bolsonaro, tanto que ela o abandonou nos Estados Unidos. O que é óbvio, né? Agora que o Valdemar Costa Neto lançou como candidata política, ela permanecer nos Estados Unidos seria péssimo para as pretensões políticas dela. E reparem que ela retorna ao Brasil antes da votação e da seleção da mesa diretora do Congresso. Só que se ela acha que ela pode destruir o Bolsonaro, ela vai ter que se ver com um dos filhos dela, o Carluccio. Essa família vai se destruir e eu acho que esse casal não volta mais a se juntar. Na sua opinião, Michele e Bolsonaro vão ficar juntos ou a separação é permanente? Você acha que ela vai destruir o Bolsonaro? E o Carluccio, o que ele vai fazer? Deixe seu like se você quer vê-los destruídos e, claro, se inscreva no canal. A Michele, ela voltou ao Brasil. Ela ficou um mês lá nos Estados Unidos, junto com o Bolsonaro. Depois de muita conversa, muita negociação, ela viajou para os Estados Unidos. Tinha muita indefinição, você lembra de todos esses percalços, inclusive o boato de separação, porque a Michele havia buscado um advogado em Brasília, segundo as informações que nós tínhamos à época. Link aqui no card para você entender toda essa história. E agora ela retorna ao Brasil. Ela deixa o Bolsonaro nos Estados Unidos e retorna para cá com a justificativa que a filha Laura vai reiniciar as suas atividades escolares. Eu tenho lá as minhas dúvidas, porque as datas são muito coincidentes com o reinício da legislatura. E eu falei pra vocês em vários vídeos anteriores, e eu já cantava essa bola da Michele há muito tempo, que a ida dela para os Estados Unidos era muito ruim para as pretensões políticas dela, porque ela acabaria perdendo justamente a votação e a chance de influenciar justamente os destinos das mesas diretoras e das comissões tanto da Câmara quanto do Senado. A fuga do Bolsonaro para os Estados Unidos era bom para ele, mas para Michele era péssima, 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 péssima. E eu acho que esse casal não volta mais, pessoal, porque as informações que nós temos mais atualizadas apontam que o motivo do divórcio ou do pedido de divórcio, do suposto pedido de divórcio da Michele para o Bolsonaro, foi justamente o Carluccio. E tem a possibilidade deles morarem separados quando eles voltarem ao Brasil, se o Bolsonaro voltar, porque o Bolsonaro não tem previsão de volta. Alguns correligionários falam que o Bolsonaro ele deve ficar nos Estados Unidos justamente para evitar alguma condenação e alguma ação do Alexandre de Moraes. Outros falam que ele deve voltar para o Brasil, porque a viagem nos Estados Unidos fica parecendo que ele está fugindo. Você acha que o Bolsonaro fugiu? Coloca aí nos comentários. Os bolsonaristas acham que não, mas alguns acham que sim. A gente não sabe como vai ficar esse futuro do Bolsonaro. O que a gente sabe é no curto prazo. A informação que nós temos da imprensa é que ele solicitou ao José Aldo, que é o proprietário da casa onde ele está hospedado, para ficar um pouco mais de tempo lá nos Estados Unidos. E ele já até entrou com um pedido para prorrogar e mudar o visto, porque o visto dele vai acabar agora no fim do mês e ele vai ficar como ilegal lá nos Estados Unidos. Será que agora, sem Michele, o Carluccio vai poder visitar o pai? Porque esse tempo que o Bolsonaro ficou longe do Carluccio, mesmo nos Estados Unidos, eles não estavam se vendo. Tinha feito muito mal pro Carlos, que estava dando chilique aos horrores. Também comentei tudo isso, link aqui no card. Só que tem que ver, pessoal, como vai ficar toda essa relação política. Porque o Valdemar Costa Neto, ele lançou a Michele como candidata. O Valdemar Costa Neto ele soltou esse balão de ensaio. A gente já sabia aqui no canal que haveria essa possibilidade sim, por conta de todas as características da Michele como pessoa, o carisma dela, a oratória, a fala e como ela é a verdadeira herdeira do bolsonarismo. E o PL enxerga exatamente isso na Michele. Tanto que naquela entrevista que o Valdemar Costa Neto condenou o Bolsonaro, ele lança no final a Michele como candidata. Ele fala, olha, nós temos muitas pretensões para a Michele. Ela vai liderar o PL Mulher, vai ter o salário de uma deputada e ela vai percorrer o Brasil. Porque talvez ela possa até ser uma candidata à presidência, quem sabe, quem sabe, quem sabe, quem sabe, quem sabe. E por que ele está fazendo isso? Porque o Valdemar Costa Neto sabe que o Bolsonaro já era. O Valdemar Costa Neto considera que o Bolsonaro não vai disputar 2026. Ele sabe que o Bolsonaro vai ter os direitos políticos dele cassados. Todo mundo sabe disso e o próprio PL quer que o Bolsonaro fique inelegível. Até o momento, nós só estávamos considerando o desejo do Valdemar Costa Neto para dar uma mansada nas pretensões do clã Bolsonaro em dominar o partido. Já expliquei isso, link aqui no card. Só que eu vejo que agora o Valdemar Costa Neto, ele quer que o Bolsonaro fique inelegível para sair do caminho da Michele. Porque eu não considero ser possível dois Bolsonaros com tanto calibre disputando.
Eu vejo que o Bolsonaro ele é o entrave para Michele Bolsonaro. Na sua opinião, Bolsonaro atrapalha ou não as pretensões políticas de Michele? Será que é por isso que o Valdemar Costa Neto quis prejudicar o Bolsonaro? Coloque nos comentários, é muito importante a sua percepção, você me ajuda a perceber esse movimento da Michele, nós antecipamos muito antes de qualquer pessoa. E claro, se inscreva no canal. Porque o que aconteceu? Nessa mesma entrevista do Valdemar Costa Neto para o Globo, e eu fiz comentário, link também aqui no card, ele praticamente condenou o Bolsonaro a ser caçado politicamente. Porque o Costa Neto falou que aquela minuta do Anderson Torres, aquilo lá circulava, vários documentos do tipo circulavam dentro do governo Bolsonaro. Então ele está acusando o Bolsonaro de fomentar ou de participar, patrocinar, gerenciar atos ilegais dentro do seu próprio governo para tentar contra o Estado Democrático de Direito. Então o que ele está fazendo? Ele quer condenar o Bolsonaro. Eu vejo isso. Porque ele quer tirar o Bolsonaro da frente da Michele. Porque a Michele é vista como todos como uma grande herdeira do Bolsonaro. E a gente falava isso aqui antes de muitas outras pessoas. E por quê? Porque a Michele é a única que consegue alinhar o discurso político com o discurso religioso. Porque o bolsonarismo ele não é mais um movimento político. Ele é um movimento político e religioso. É uma coisa só. A evolução toda do bolsonarismo culminou para esse movimento religioso. Expliquei toda essa evolução, não vale a pena nós comentarmos sobre isso nesse vídeo, mas se você quiser entender mais e você tem que entender, link aqui no card. Toda a evolução do pós-ditadura malufismo até esse momento religioso do bolsonarismo, que tem até uma própria igreja, que é a Igreja Batista da Lagoinha. Só que o Bolsonaro, ele não tem o dom da oratória, ele não consegue atrelar o discurso religioso com o discurso político. O que o Bolsonaro consegue fazer é citações. Como ele fez lá, João 10, 23, lá, conhecereis a verdade. Ele sabe fazer isso, mas ele não consegue transformar o discurso político num discurso religioso como Michele sabe fazer. Por isso que ela é a herdeira do bolsonarismo. Eu vejo isso. Você concorda? Coloca no comentário. Só que como a Michele vai se pôr disputando o espaço com o Bolsonaro, ela vai ter um grande obstáculo, que são os filhos do Bolsonaro. Até mesmo a Bela Megali, jornalista do O Globo, colocou isso na coluna dela esses dias. Algo que nós estamos falando, ó, há muito tempo aqui no canal. Há muito tempo. Porque apesar do Flávio Bolsonaro ter uma relação amistosa com a Michele, o Carluccio e o Jair Renan, que é o filho mais novo do Bolsonaro, eles não gostam da Michele. A desavença deles é pública. Acusações, troca de farpas, cutucadas, tudo isso é público e notório. Eles vão pra cima da Michele com tudo, principalmente o Carlos. Principalmente o Carlos. O Carlos, ele é um grande defensor do Bolsonaro. Todos aqueles que se colocam contra o Bolsonaro, ele vai pra cima. E Michele é a culpada pela derrota do Bolsonaro. O Carluccio vai ser culpado pela prisão, porque foi ele que publicou o vídeo que fez com que o Bolsonaro ficasse investigado pelo Alexandre de Moraes. Só que quem fez o Bolsonaro perder foi a Michele. A gente sabe disso, o Carluccio é culpa. Então ele vai pra cima dela. E na hora que o Carlos for para cima da Michele, e a Michele for pra cima do Carlos e também do Bolsonaro, e o PL também, aí já achou tudo. Eles vão se destruir. Porque o que a Bela Megali falou é exatamente aquela espiral da destruição bolsonarista que nós estamos falando no canal já tem alguns bons meses. Já expliquei com detalhes, tem até um gráfico, um desenho que eu mostro pra vocês, tem um vídeo aqui no card. Mas se você reparar, desde o início do governo Bolsonaro, antes mesmo de 2018, antes mesmo de 2019, início do mandato do Bolsonaro, o bolsonarismo ele foi destruindo todos aqueles que não eram considerados bolsonaristas. Ou traidores do Bolsonaro. Por que eu falo antes da posse? Porque o Mourão foi alvo do Carluccio antes do Bolsonaro assumir. E depois, um por um foi caindo. Foi caindo Joyce, foi caindo Frota, foi caindo Dória, o Santos Cruz, quem mais? O Sérgio Moro, que depois voltou, os próprios integrantes do PL, todos eles, os militares que foram alvos de ataque do Carlos, que agora estão sendo vistos chamados de frouxas armadas. Isso vai chegar justamente na Michele e no Bolsonaro, no núcleo duro do bolsonarismo. E quando isso acontecer, pessoal, o bolsonarismo vai ruir. Vai ficar tão fracionado, porque vai ter gente que vai com o Bolsonaro e vai ter gente que vai com a Michele. O movimento vai ficar tão fracionado que ele vai estar pulverizado. E aí sim, o bolsonarismo vai demorar alguns bons anos para que ele possa se reagrupar. E tá chegando perto. Tá chegando muito perto disso acontecer. Ah, como que você previu isso? Porque eu tenho vocês, claro.
A nossa comunidade, o nosso canal é uma comunidade de reflexão. Por isso que a gente consegue pescar algumas coisas e antecipar em bons meses o que a mídia está passando só agora. Isso vai acontecer, é inevitável. Você concorda comigo?